Olá, galerinha da internet, estamos aqui para estudar a terceira lição do primeiro trimestre do ano 2017 da classe dos adolescentes da Escola Sabatina da Igreja Adventista. E hoje, estamos aqui, eu, pastor Newton Lima, pastor da Igreja Adventista Setor Oeste, Distrito Setor Oeste, aqui em Araguaína, juntamente com Moisés. E hoje nós vamos estar compartilhando esta lição com vocês. Mas você não pode deixar de estudar a sua lição em casa, de se aprofundar em cada detalhe e crescer através da palavra de Deus. E quem vai estar dirigindo essa lição aqui hoje é o Moisés. Moisés, qual é o tema da lição dessa semana mesmo e o que nós vamos poder aprender aqui? Essa lição, pastor, está muito interessante porque ela vai falar da missão, que Maria teve no início, que foi carregar Jesus no ventre dela. O tema da lição é serva do Senhor. Aí o texto-chave diz assim: Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O interessante é que, lendo aqui Lucas 1, Maria, lá quando Jesus mandou um anjo para conversar com ela, ela não questionou nada ali, O anjo falou, olha, você vai carregar no seu ventre um filho, A única coisa que ela perguntou, mas como que eu vou carregar um bebê no meu ventre se eu nunca tive relações, não é casada, ela ia casar com José ainda. E aí ela não questionou, ela aceitou o mandado de Deus, a missão dela. O interessante é que tem uma pergunta que diz assim, por que você acha que Deus escolheu vir à Terra como criança de uma família tão pobre que nem mesmo tinha um lugar para ficar? O que você acha, pastor, dessa pergunta? É interessante porque seria muito simples para as pessoas olharem e ver, Jesus ele veio de uma linhagem rica, Jesus ele veio do céu soberano, mas não, Jesus escolheu um modo mais simples para mostrar para cada um de nós o grande amor que Ele tem por nós. O amor dele é tão grande, que ao invés dele vir em glória e majestade, Ele quis vir da maneira mais simples, porque Ele também queria ver a fidelidade das pessoas. Maria, ela foi usada por Deus porque ela foi fiel. Deus pode grandes coisas se nós tão somente formos obedientes. E Deus então quis ver a obediência e Deus já havia deixado na profecia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Ou seja, Deus lá no Jardim do Éden já tinha planejado tudo. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos isto sendo proferido, essa promessa sendo proferida. Mas essa promessa e esse cumprimento mostra para nós o grande amor que Deus tem, vindo da maneira mais humilde possível. Até o nascimento dele, foi um lugar muito humilde, Foi Deus planejou tudo, estava tudo nos planos dele, porque eles passaram em tantos hotéis ali, E aí foram para logo numa estrebaria ali para o nascimento de Jesus. Talvez muitos esperavam Jesus nascer de uma grande rainha em um palácio, mas não. Na verdade, a imagem do povo naquele tempo era de um rei. Um rei vai vir, quando o povo falava de Messias que ia vir, o povo imaginava, um rei vai vir. E foi realmente o contrário, uma distorção do que os cristãos naquele tempo pensavam, do que as pessoas pensavam naquele tempo. Tem uma parte aqui de segunda-feira que diz assim: Ao responder que era serva do Senhor, Maria expressou sua submissão à vontade de Deus. Interessante, que um anjo de Deus, ali Gabriel, vai lá conversar com ela e ela apenas concorda, ainda vai lá conversar com Isabel. Isabel fala, olha, você foi bem, vai conceder o Filho de Deus, bem-aventurada vai ser você que está se deixando cumprir a promessa de Deus. O interessante é isso, que ela não questionou, ela apenas fez o que o anjo tinha mandado por intermédio de Deus, Interessante foi isso. É interessante notar que o simples fato dela dizer que era serva do Senhor não era algo tão simples. Talvez, aparentemente, a gente olhe, não é simples, dizer, chegar um anjo e a pessoa dizer que é serva do Senhor. Mas isso implicou em sérias consequências. Muitas pessoas tentaram envergonhá-la, criticá-la, porque ela era uma jovem, solteira, e agora apareceu grávida. Mas ela estava disposta a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E ser servo de Deus é assim. É você ser fiel a Ele, custe o que custar. Embora venham críticas, venham perseguições, devemos ser fiéis a Ele. Porque Deus usou uma mulher de maneira extraordinária, simplesmente porque ela decidiu ser fiel. E Deus pode usar a gente também, Ele pode usar a gente, sim. Interessante é que aqui diz assim que Nazaré era uma cidade muito simples, não era Nazaré. E ali Jesus ele ia crescer, a juventude dele ia passar ali toda aquela infância, a juventude dele, longe ali, vamos supor, de, como é que eu digo?
de influências religiosas. Porque vamos dizer que as pessoas olhando ali o Filho de Deus ali, com certeza ia surgir várias outras coisas, né? Vários questionamentos, várias intrigas. E ele cresceu ali longe de tudo isso, né? As pessoas viam nele realmente o que ele tinha ido fazer, né? O interessante, pastor, é que Nazaré, que foi a cidade onde Jesus ia passar toda a infância dele, toda a juventude dele, era uma cidade longe de grandes líderes religiosos, né? Porque provavelmente ia surgir várias intrigas, várias coisas ali, as pessoas observando Jesus ali na juventude, totalmente o contrário do que eles pensavam que seria, né? E também outra coisa interessante é o Cântico de Maria, onde ela engrandece Deus, diz que ia se deixar ser usada por Deus, né? Para fazer essa grande missão, que era carregar e educar, né? Jesus naquele tempo. Maria estava ansiosa para encontrar-se com Isabel, não para saber se o que o anjo lhe dissera era verdade, mas para estar com alguém que a compreenderia. Porque, na verdade, quando ela foi conversar com Isabel, ela se encheu do Espírito Santo, né? E disse, bem-aventurada é você que vai ter essa missão, que está se deixando ser usada por Deus para fazer isso. É interessante que Isabel e Maria tinham uma semelhança. Né? Isabel estava esperando o filho que prepararia o caminho para o filho de Maria. Ou seja, elas tinham uma missão em comum. Elas tinham um desejo de ser fiel a Deus em comum. Elas tinham uma grande responsabilidade. Maria educaria o Salvador. Isabel educaria aquele que iria preparar o caminho para o grande Salvador. Então, elas se entendiam. Elas sentiam o mesmo poder agindo na vida delas, que é o poder do Espírito Santo. Então, por isso, é interessante que, às vezes, nós estamos com as pessoas do mundo, as pessoas não nos compreendem. Por isso que é importante estarmos junto com aqueles fiéis de Deus também, que compreendem a palavra de Deus, que buscam o mesmo Deus que nós. É importante estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Maria, ela se sentiu confortável ali junto com Isabel, porque ambas sentiam a mesma coisa, sentiam o Espírito Santo agindo na vida delas. Enquanto pessoas, né, tentavam envergonhar ela por estar carregando um bebê sem ter relações, sem ter casado, né, sem ter se casado, ela e Isabel, eles se entendiam, né, tinham praticamente a mesma missão ali, né, e interessante é isso. Aqui na parte de quinta-feira diz assim, que anjos acompanharam Maria e José durante a estrada, né, enquanto eles caçavam um hotel ali, né? E aí, aqui no finalzinho diz assim, finalmente encontraram um abrigo em um rancho simples, no lugar onde os animais eram guardados. E foi ali que o Redentor do mundo nasceu. Nasceu humildemente, né, no lugar simples, porque todos os outros lugares mais chiques, assim vamos dizer, né? Mesmo Maria e José não tendo tanta condição, mas os lugares estavam todos lotados e eles foram para ali, né? Onde os animais ficavam, para nascer o Redentor. E é interessante que como que é o contraste de Deus com o maligno, né? É um contraste muito grande porque enquanto o maligno, o inimigo, ele apresenta-se querendo a glória, querendo a majestade, querendo a glória. Você vê na própria tentação de Jesus, ele pede para Jesus o adorar. Deus, de maneira diferente, ele vem na humildade, ele vem na simplicidade. Enquanto o inimigo quer se exaltar, Deus, ele vem de maneira humilde para salvar o ser humano. Deus, ao contrário do inimigo, ele vai em busca do ser humano para o salvar, para prestar os benefícios ao ser humano. E o inimigo, ele vai até o ser humano para destruí-lo e para se exaltar. É uma diferença muito grande e a vinda de Jesus, ela nos mostra isso. E naquele momento o universo todo parou, acredito também que o céu, né, parou para ver aquele momento ali lindo, maravilhoso. E mais uma vez ali foi uma derrota pro Satanás, né, porque todo mundo querendo saber onde era, como era, né, querendo saber daquele momento. E de maneira humilde as pessoas ainda queriam saber daquilo. E Satanás foi mais uma vez uma derrota para Satanás. A parte de sexta-feira diz o seguinte: Deus requer a cooperação humana para fazer esse trabalho. Ou talvez seria melhor dizer que ele escolhe usar seres humanos que escolhem cooperar com ele. Na verdade, foi até o título de uma pregação minha, pastor, que as pessoas elas têm que se deixar serem usadas por Deus, mesmo elas não sabendo, né, que a Nath diz, que fazer o que podeis e Deus aumentará vossas habilidades.
Ela também as pessoas acham que não pode, podem sim, porque Deus escolheu, Ellen White diz que Deus escolheu homens, seres humanos, cheios de fraquezas para levar avante a mensagem dele. Também ele poderia muito bem usar anjos, né? Anjos perfeitos, pessoas perfeitas, porque ele tem milhares, mas ele escolheu homens pecadores para levar avante a mensagem dele, se deixar ser usado como um meio de comunicação entre outras pessoas para levar o evangelho dele adiante. Então, Moisés, é interessante, né? É como você está dizendo, embora Deus tenha anjos perfeitos, embora Deus tenha outras fontes para serem utilizadas, Deus escolheu usar seres humanos, né, como Maria, como Isabel, como João Batista, pessoas como nós, para poder pregar o Evangelho. Por que isso? Porque quando Deus age em nós, através de nós, Ele age por nós, para nos salvar. Quando nós somos usados por Deus, não somos usados apenas para salvar as pessoas. Nós somos usados para nos salvar. Deus nos salva quando nós somos usados para salvar outros. É porque à medida que a gente salva pessoas, a gente está cooperando automaticamente para a nossa salvação. Isso é o mais interessante. E também as pessoas que a gente salva, o profeta Isaías disse que serão estrelas na nossa coroa lá no céu. Agora imagine a gente lá passeando com milhares e milhares de estrelas na nossa coroa, isso é mais bonito. Agora o que tem que acontecer hoje é a gente se deixar ser usado por Deus, né, para cumprir a obra dele aqui na terra, a missão dele. Também é fazer com que nossa vida seja o exemplo puro de Deus, né, tipo aquela música, a mensagem. Nós somos a mensagem, nós somos carta branca e somos textos vivos para pessoas lerem nossas atitudes e saber o Deus que nós servimos. O interessante é que nós precisamos fazer isso constantemente, todos os dias. Então essa foi a lição, e que se você não tiver a lição, que você possa adquirir a sua lição e a cada dia nos deixar ser usado como instrumento de Deus, do Deus vivo, para salvar pessoas para Ele. Pastor, para encerrar, você pode fazer a oração para a gente? Vamos orar? Convido você, onde você estiver, se possível, fechar os seus olhos para a gente falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu poder agindo em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por esta lição, que nos mostra, ó Pai, que devemos ser a cada dia servos do Senhor, que o Senhor, em sua infinita bondade, escolhe usar seres humanos falhos como nós. Por isso nós Te pedimos, perdoe sobre os nossos pecados e nos use a cada dia para levar outras pessoas ao encontro contigo, para que por esse meio possamos nós também nos salvar. Guia, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição.